Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo, o conhecimento transforma, e isso nos motiva. Encontro Ibero-Americano das Diversidades, Diversitá 2025. Olá a todos e todas. Hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho, quais os usos que os estudantes fazem do ChatGPT em seus processos formativos. Esse trabalho ele foi desenvolvido com grupos de alunos da disciplina de Informática na Educação, no contexto de uma universidade pública no Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro. Nessa pesquisa, nós buscamos compreender as artes de fazer desses estudantes, né? Ou seja, como eles, apoiados pelo uso do ChatGPT, subvertem o instituído, inventando assim modos outros de estudar, aprender, ainda não capturados, enquadrados, né, pelas lógicas hegemônicas escolares e universitárias, nem pelas teorizações didáticas pedagógicas curriculares. Ou seja, a nossa preocupação aqui é compreender de como eles utilizam o ChatGPT, né, e como eles operam de lógicas diversas, para potencializar o próprio processo formativo. Então, a gente fez todo um trabalho, né, com esses alunos ao longo de um semestre, buscando capturar, o uso que eles fazem dessa tecnologia generativa. Então, num primeiro momento, a gente compreendeu que os alunos têm feito um uso rotineiro. Então, por exemplo, na fala da Joana, ela destaca que de zero ao rotineiro. Acabei imersa no uso do ChatGPT. Fico cada vez mais fascinada com a possibilidade, facilidade de descoberta que ele me proporciona. Já o Arthur pontua o seguinte: novas rotinas com o ChatGPT. Após descobrir o entender seu potencial, considero que realizei algumas mudanças de hábito para realizar as minhas tarefas ao meu favor no dia a dia. Então a gente vê uma reconfiguração, né, de como esses alunos estão se apropriando no seu dia a dia, para fazer diversas atividades. E aí a gente foi compreender mais a fundo que atividades são essas que eles realizam pelo ChatGPT. Então a gente identificou como, por exemplo, realizar problemas, planejar atividades, traduzir e resumir textos. Então a Alane pontua que ela sempre usa para resumir artigos, explicar textos, destacar alguns pontos, ou até mesmo para preparar um roteiro de apresentação sobre algum tópico. Já o Augusto, ele fala que essa ferramenta, né, essa tecnologia generativa, ela muda tudo, que com ela ele consegue economizar tempo pedindo resumo ou explicação a respeito de determinado assunto no qual tinha alguma dificuldade para compreender. Então a gente pode, observar como eles estão se apropriando, né, dessas tecnologias, sobretudo para novas práticas de estudo, de leitura, de escrita. Então, isso tem chamado a nossa atenção. Um outro uso também que a gente identificou é com relação a usar o ChatGPT como um parceiro, um coautor, para apoiar na construção de conteúdos. Então, o Paulo fala, né, que ele já utilizou para ajudar a estruturar conteúdo que vai fazer alguma apresentação, para algumas ideias de como argumentar sobre determinado assunto, ou para dizer palavras que escapam, né? Muitas das vezes a gente pode ficar repetitivo em determinada discussão, então o ChatGPT possibilita a gente ter outras ideias, né? A Joana pontua também que ele tem sido valioso no seu processo de redação de trabalhos acadêmicos. Já a Alanis fala que toda vez que precisa fazer algum trabalho da faculdade, ela utiliza a IA. Então a gente, esses relatos, né, sobre esse uso do ChatGPT como um coautor ali no processo de construção da autoria, tem nos mostrado, né, essa configuração, de como os alunos têm autorado, né, num processo de autoria híbrida, relação humano e máquina, no processo da construção de um determinado conhecimento, né, seja para produzir uma apresentação, seja para
revisar algum código, né? Enfim, são novas apropriações que têm nos ajudado a pensar, nós docentes, que práticas a gente tem como desenvolver em sala de aula. Um outro uso também que a gente identificou é para fazer pesquisa, né? Sobretudo para substituir as buscas na web. Então, a Alanis destaca que não tem mais utilizado o Google para buscas, que vai logo no ChatGPT. A Joana também, nessa mesma direção, pontua que, em vez de realizar uma busca extensa no Google, opta por utilizar o ChatGPT, pois eles fornecem respostas diretas, citando exemplos e explicações, o que poupa tempo e energia. Isso é interessante porque, realmente, quando a gente faz uma busca no Google, ou em outros sistemas de buscas, a gente consegue observar que, dependendo do que a gente busca, aparece milhares de informações, né? Enquanto que essa tecnologia, o ChatGPT, ele já faz uma síntese do que a gente busca, né? Já é muito mais direcionado. Então, isso também tem chamado a nossa atenção com relação a esse uso que os estudantes têm feito. Um outro uso também que identificamos é com relação do uso do ChatGPT como um professor particular. Óbvio que essa tecnologia não foi criada para isso, mas é interessante observar como os estudantes se apropriaram dessa tecnologia para apoiar em seus processos de aprendizagem. Então, por exemplo, o Caio fala, ó, particularmente descobri que o ChatGPT é uma ótima ferramenta para apoiar coisas que façam sentido na minha cabeça. Se pedimos ao ChatGPT para explicar algum tema complexo de forma simples, ele se prova extremamente competente em desenvolver esses resumos. Logo, após escrevermos "ainda não entendi", explica como se tivesse 5 anos de idade, a explicação vem ainda mais simplificada, com uma linguagem ainda mais acessível. A Joana, nessa mesma direção, fala: se alguma disciplina me apresenta algum conteúdo novo, eu logo penso, vamos ver o que o ChatGPT diz sobre esse tema. Por exemplo, houve uma semana em que eu me ausentei das aulas, e após saber que os conteúdos foram dados, foi muito difícil e rápido entrar na plataforma. Foi muito fácil e rápido entrar na plataforma e conseguir ter uma breve noção do que foi visto. Já o Arthur destaca, né, que faz um uso também para casos específicos, para explicar de forma minuciosa pedaços de código no momento que está estudando ou tentando aprender uma coisa nova. Então, a gente já observa nesse movimento do ChatGPT como um professor particular. E uma outra questão que a gente observou a se debruçar sobre essas narrativas dos estudantes com relação ao uso crítico. Isso foi um temor, né, que apareceu assim que essa tecnologia emergiu, porque achavam que os alunos só iriam copiar e colar, né, estariam entregando sua cabeças e vozes totalmente para a IA generativa. E essa pesquisa vem nos mostrar justamente o contrário, né, contrapor essa ideia. Então, até porque também a gente parte da ideia que os estudantes não são idiotas culturais, são seres pensantes, né, seres criativos, seres de linguagem. E a gente notou essa relação, né, crítica que os alunos têm feito dessa apropriação do ChatGPT. Então, a Mariana, ela diz que não confia cegamente no ChatGPT, pois sabe da sua fama de alucinar, mas ela sabe também que ele é um bom norte para ajudar nos trabalhos de casa, né, nas atividades de trabalho, enfim. Já o Augusto fala que está aprendendo a usar de maneira eficiente. Ele descobriu que, falando do jeito certo, é possível obter resultados muito melhores e mais precisos, que rendem, né, grandes avanços nas atividades. Então, ele destaca ainda que, depois que ele entendeu como perguntar melhor, não usa mais o Google para pesquisar as coisas que não são atuais, por causa da limitação do próprio banco de dados do ChatGPT, que vai até 2021. Então, não usa para a atualidade. Então, a gente vê essa apropriação crítica, né, dos estudantes, de como eles têm mobilizado
sabendo da sua alucinação, sabendo da sua limitação. Então, definitivamente, os alunos não estão fazendo um uso acrítico. Um outro dado, uma outra fala, né, narrativa que chamou nossa atenção foi com relação às configurações das situações didáticas propostas para os professores em outras turmas. Então, a Rebeca, por exemplo, ela destaca aqui que já usou para fazer várias atividades em sala de aula, inclusive solicitada pelos próprios professores. Afinal, grande parte da disciplina que ela está cursando sempre aborda de alguma forma o uso do ChatGPT, principalmente para atividades como questionário, resumo e revisão. Então, é interessante a gente ver essa reconfiguração, né, de como os professores estão promovendo, né, possibilitando que os alunos mobilizem essas atividades em casa. Então, essas foram algumas identificações de usos que nós encontramos nessa pesquisa, e isso tem nos ajudado a pensar, sobretudo nas práticas didático-pedagógicas que a gente propõe em sala de aula, como a gente pensa o processo formativo em tempo de IA generativa. Enfim, agradeço aqui pela participação no evento e convido todos a ler o texto sobre esse trabalho. Muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.